luto na literatura infantil. Morreu na tarde de hoje, aos 91 anos, o cartunista, autor de O Menino Maluquinho, Ziraldo. O multiartista era mineiro de Caratinga e morreu no Rio de Janeiro. Segundo a família, ele teve falência múltipla dos órgãos. Em 2018, o artista sofreu um AVC e ficou quase um mês internado. Em 2013, sofreu um infarto. Nos últimos 6 anos, Ziraldo viveu acamado. Ele atuava como cartunista desde o início da década de 50. Em 1957, se formou em Direito pela UFMG. Além de O Menino Maluquinho, que de livro foi transformado em série de TV, outra obra conhecida de Ziraldo foi a revista em quadrinhos A Turma do Pererê, que também ganhou adaptação audiovisual. O primeiro livro do mineiro, Flix, foi lançado em 1969. A obra conta a história de Flix, um tom do bege que se sente isolado por não conseguir se encaixar nas cores do arco-íris. A obra de Ziraldo foi homenageada diversas vezes. Ele foi tema, por exemplo, de 2 desfiles de escolas de samba: Nenê de Vila Matilde, em 2003, em São Paulo, e Tradição, em 2022, no Rio. O jornalista e escritor mineiro Zuenir Ventura, de 92 anos, disse estar muito abalado com a morte do amigo. O também mineiro cineasta Elvésio Raton declarou a Itatiaia que Ziraldo era um vulcão de criatividade. O Ziraldo vai fazer parte sempre da nossa vida, da vida brasileira. Acho que a minha relação com ele começou desde a infância, assim, através da Turma do Pererê, dessa revista em quadrinhos que ele criou, maravilhosa, com personagens brasileiros, já falando de problemas do meio ambiente. Ele já estava sempre à frente do nosso tempo, né? E eu me lembro, assim, de ficar louco com o Pererê, né? Numa época que a gente só tinha histórias quase sempre, assim, da Disney, histórias estrangeiras, né? E o Ziraldo trazia o Brasil para as crianças, né? Através da sua Turma do Pererê. E mais tarde, durante a ditadura militar, né, assim, já na minha juventude, eu me lembro assim, da importância que teve o Pasquim, que ele ajudou a fundar e a dirigir, e que ele conseguia, com as suas charges, né, driblar a censura, sempre com sutilezas, com coisas em segundo plano, em que a gente decifrava e morria de rir, assim, né? Então foi um cara fabuloso, né? E eu tive um prazer imenso, eu tive a felicidade de trabalhar com ele e levar para o cinema o Menino Maluquinho, que talvez seja o grande personagem dele, né? Foi um prazer enorme na época a gente trabalhar juntos. Nós criamos o roteiro juntos, escrevemos, me lembro da gente escrevendo na casa dele, se divertindo, rindo muito. O Ziraldo, ao mesmo tempo que ele era assim, um vulcão de criatividade, ele era um cara que sabia escutar os outros, ele acatava uma ideia que ele achava que era boa. Então foi um prazer muito grande, a gente se divertiu até trabalhando. E mais tarde, na época do filme, eu me lembro dele falando comigo assim: olha, filme é coisa de diretor. Então se teve uma confiança enorme de me entregar esse personagem dele fantástico, que é o Menino Maluquinho, né? E eu sinto, assim, quer dizer, através do próprio filme, na obra dele inteira, assim, né, como ela atravessa as gerações. Eu vejo, assim, o filme já tem quase 30 anos que foi lançado, e eu sinto, assim, que vai encantando uma geração atrás da outra. Eu vejo, assim, adultos que viram o filme pequenos na época, que hoje vem me contar que o filho dele assistiu e que ficou encantado. Então é isso que eu percebo, assim, que esse encantamento que a obra do Ziraldo faz através das gerações, sabe? Eu acho que o Ziraldo não partiu. Ele vai ficar aqui sempre entre nós. Maurício de Souza publicou uma charge do encontro da Turma da Mônica, O Menino Maluquinho e os 2 autores. Ele escreveu, abre aspas, que tristeza, não tenho palavras, perdi mais que um grande amigo, perdi um irmão, das letras, dos traços e da vida, mas ele estará sempre em meu coração e nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades que seguirão apaixonados por sua obra. Viva Ziraldo, fecha aspas. O jornalista e idealizador do encontro literário Sempre um Papo, Afonso Borges, que tantas vezes recebeu Ziraldo em Belo Horizonte, também expressou profunda tristeza pela morte do cartunista. Exaltou a sua obra e a sua personalidade. Bem, hoje partiu esse mineiro de Caratinga, Ziraldo Alves Pinto, uma pessoa que tem uma relação tremenda com Minas Gerais, com Belo Horizonte, Zé Aparecido de Oliveira, com tanta história para contar. Mas partiu principalmente uma pessoa que tinha uma profunda alegria, uma imensa alegria de viver, de estar com as crianças, de escrever, desenhar, pintar para as crianças. E aí não tem morte, aí não existe a morte.
A sua obra vai estar perene, a sua obra vai continuar, porque ela tem como lastro a infância, a educação, o carinho e principalmente o afeto. Eu nunca encontrei uma vez com Ziraldo que não tinha um braço aberto, um beijo e só palavras encantadoras. Para mim, em especial, foi muito importante porque em 1986 ele começou Sempre um Papo comigo. O primeiro cartaz do projeto Sempre um Papo há 38 anos foi feito por ele, pelo Ziralzi, e eu tenho essa alegria de ter Ziraldo na origem do meu trabalho. Ziraldo não morreu, sua obra está aí e nós agora temos que louvá-lo, acreditar que isso vai continuar, que a obra dele vai continuar. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, destacou que a obra de Um Menino Maluquinho é a criação mais famosa entre tantas do mineiro Ziraldo e que ultrapassou gerações. Fuad Noman escreveu, abre aspas, li para os meus filhos que leram para os meus netos. Certamente seguirá na memória dos brasileiros. Sua obra permanecerá viva, Ziraldo. Fecha aspas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou nas redes sociais que Ziraldo é um dos maiores cartunistas do país, inspiração para todos os brasileiros. Abre aspas. Seus personagens, principalmente o Menino Maluquinho, marcaram gerações. Fecha aspas. A apresentadora Ana Maria Braga publicou, abre aspas, hoje perdemos Ziraldo, mas o céu ganhou uma estrela levada, sonhadora e brincalhona, digna do nosso Menino Maluquinho. Vai em paz, Ziraldo. Meus sentimentos aos familiares. Fecha aspas. Ziraldo era torcedor do Flamengo e criou o painel e o livro infantil do clube. Ele também redesenhou os mascotes de vários times. Em Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro manifestaram pesar. Em uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, brincou e admitiu ser o velhinho maluquinho. Sou velhinho maluquinho, segundo o querido Paulo está falando. Quando as crianças falam, olha ali o pai do menino maluquinho, eu falo, não, eu sou o velhinho maluquinho. Porque eu ainda não estou em condições de conduzir a minha velhice, eu não sei o que fazer com ela. O velório de Ziraldo será aberto ao público na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. O enterro será à tarde no cemitério São João Batista, também no Rio. Nos canais digitais da Itatiaia, a homenagem a Ziraldo e uma charge do nosso cartunista Duque.